Quem achou o Efésios 1:4, o que diz lá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Tá vendo? Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele e em amor. O que você entende por antes da fundação do mundo? Se você for pegar e olhar para sua Bíblia, a capa, aí como se você olhasse para cá, você não vai ver nada, mas já existia alguma coisa. E aí, antes da fundação do mundo, ele já escolheu a gente. Se você for pensar, isso é meio louco, porque você nem existia, nem o mundo existia e Deus já tinha você em mente. Alguém que mexe com o computador, que faz programação, não consegue imaginar ou talvez programar uma coisa com tanta antecedência. E aí a gente queria falar de Davi. E Davi é o rei, Davi é o que tipifica Jesus. Só que para ter Davi, tem que ter alguém antes. E quem é que tem antes? Vamos lá, 1 Samuel 1:19. Vai dizer assim, ó: levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E aí, não sei quanto você conhece dessa história aqui, Ana foi ter um menino que não existia, era impossível porque ela era estéril. E aí você tenta ir acompanhando aí, não existia nada antes, não tinha nada na sua mão. E aí você vai e clama a Deus, você chora diante de Deus, você faz um voto com Deus. E aí acontece, ela coabita com o esposo dela e vem um menino. Quem é esse menino? Samuel. E aí, só que ela consagrou Samuel ao Senhor. E aí o que ela faz? Ela fica com o menino até ele desmamar, na época era mais ou menos até os 3 anos de idade. E aí depois ela leva ela para o templo, porque ela prometeu algo para Deus, e Deus deu, e ela está cumprindo a promessa dela, agora devolvendo. Então eu quero que você comece a focar naquilo que você quer, mas que não existe. E para piorar ou melhorar um pouco a situação, aquilo que é impossível. Porque afinal quem é estéril não pode ter filho. Naturalmente falando, você está fora de cogitação. Tem casais amigos meus, que eu conheço, que eles têm que, quando a falha está no homem, por exemplo, ou na mulher, tem que congelar a esperma e tem que fazer a fecundação lá artificial, e aí guarda, espera, e depois tem todo um processo fora do natural, mas que não é o sobrenatural de Deus, para poder acontecer. O que ela fez não foi natural, nem sobrenatural, talvez foi anormal. Porque quando ela vai lá e se derrama diante de Deus, a Bíblia vai dizer que ela mexia os lábios rapidamente. O profeta, ele achou que ela estivesse bêbada. Tanto que ele chama ela e quer dar uma bronca nela, dizendo: o que é que você está fazendo? Você veio para cá chapada para a casa de Deus? E ela vai e explica que não, que é um voto dela, ela está se derramando literalmente, várias lágrimas, diante de Deus. E aí ele vai e abençoa ela e diz: então seja feita conforme a sua petição. Basicamente ele fala isso numa outra linguagem mais coloquial daquela época. E aí o que acontece? A gente acabou de ler o versículo que ela vai e coabita com o marido dela. Uma coisa natural. Porque Deus já tinha acionado que é liberar o sobrenatural, porque alguém entregou tudo. Porque ela disse: se você me der o filho, ele é seu. Então, lembrando um pouco lá de Abraão com Isaac, ele tinha um filho. E aí Deus vai e pede para ele dar o filho. Ou seja, o que ele mais amava. Você vai dizer assim: ele amava Isaac mais do que Sara, a esposa dele? Sim. Como é que eu confirmo isso? Porque senão Deus não tinha pedido. Toda vez que alguma coisa ou alguém vai vir entrar no meio de você e Deus, ele vai pedir aquilo para ele. Que alguns pregadores da igreja hoje chamam de você tem que entregar o seu Isaac. Mas na verdade, o Isaac era um sonho de Abraão, que ele demorou muito tempo para receber, mas que não foi preciso ele matar. Às vezes Deus pede coisas para a gente, para exatamente testar a nossa fé. Aí você imagina, aproximadamente 25 anos esperando o sonho. E aí depois, aproximadamente, Isaac era um adolescente.
devia ter na faixa dos 16 anos. E aí Deus vai e pede aquilo. Se você fizer as contas, 25 com 16, já deu 31, 41 anos. E naqueles 16 anos que você recebeu aquilo que você tanto queria da parte de Deus, talvez indo nos cultos regularmente, sendo dizimista fiel, buscando a Deus, e alguma coisa aconteceu nesse processo que você começa a amar mais o presente do que o presenteador. E parece que é uma história só de Abraão, uma história muito antiga, mas é uma história muito real e muito viva. Acontece comigo e com você nos dias de hoje. A gente pede coisas a Deus, coisas que não existiam, coisas que eram impossíveis, igual a Ana pediu o filho, que ela deu o nome de Samuel. A gente faz votos com Deus, e Ana é um outro caso, porque ela conseguiu entregar. Mas Abraão e Isaac, é como se Isaac começasse a dominar Abraão. E nada nem ninguém pode dominar você ou Abraão. Quem tem que ser o dominador, no sentido de senhor, de senhorio, lembra? Jesus, o Senhor e o Salvador, é o próprio Deus. E aí quando isso sai de linha, sai dos trilhos, Deus vem e interfere. Não porque ele seja orgulhoso ou porque ele esteja preocupado que você ame mais a outra pessoa do que a ele, ou outra coisa do que a ele. Mas isso vai remeter para quê? É o cuidado de Deus com você mesmo. Porque aí agora ele começa a querer que você não se perca em você. Eu sei que é meio de pirar o cabeção, mas por que ele intercede? Porque se ele não interceder, você vai começar a o quê? A amar mais as coisas, amar mais outras pessoas. E não sei se você lembra, quando Jesus ele estava na terra, ele vai e diz 2 pequenos mandamentos, ele vai simplificando tudo, ele diz: amar a Deus é o primeiro, acima de todas as coisas. E poderia incluir acima de todas as pessoas, porque Deus é uma pessoa. E depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu começo a inverter a ordem do que Deus estabeleceu, alguns princípios, eu começo a criar o que a gente viu ontem, eu e Rafael, uma palavra muito interessante, muito chocante, que se chama uma anomalia. E aí eu corro o risco de me tornar uma anomalia. E aí, se isso te choca, existem várias andando por aí pela rua de olhos abertos, vivas, caminhando, pelo menos fisicamente. E aí essas anomalias, você está falando de gente que não é crente, gente do mundo. Ah, não, eu estou falando de gente crente, porque Deus estava tratando com Abraão, que é crente. E essas anomalias que eu estou me referindo, nem estou chegando nas criaturas, estou falando de filhos. Porque são filhos que estão vivendo fora do propósito. Eles não sabem o que eles estão fazendo, porque em algum momento eles se perderam neles mesmos, que eu disse no começo. Eles não conseguem mais saber o que é eles e o que é Deus, porque eles começam agora a fazer o quê? A gostar tanto de outra coisa que Deus fica de lado. Por isso que Deus pede para amar Ele acima de todas as coisas, porque se eu não fizer, eu começo a me perder. Eu saio da ordem natural estabelecida por Ele, eu saio dos princípios estabelecidos. E aí Ele intercedeu, entrou na história literalmente de Abraão com Isaac e resolveu a situação. E você vai ver que quando ele entrou e que Abraão resolveu atender o pedido, a ordem era o quê? Me dá o teu filho. Ele foi lá com o cutelo, que era a faca, e já estava pronto para matar. Aí Deus foi e cancelou. Ele falou: não, já vi que eu posso confiar em você. Talvez em outras palavras, você passou no teste. Porque afinal, você vai para a escola para quê? Quem é mais novo? Você está na escola, vai chegar uma hora, vai ter uma prova. E você vai ver que durante o tempo que ele estava para fazer aquele percurso, que ele decidiu e não comentou com a esposa dele que ele ia sacrificar o Isaac, Deus não falava. A esposa dele não sabia, era um segredo. Depois que ela ficou sabendo, ela não gostou muito e rolou lá um BO, eles ficaram meio que de mal alguns dias, ou quem sabe algumas semanas. Mas nesse período, Deus ficou quieto. E já reparou o que acontece quando você está na sua escola, ou quando você estava na escola, na sua